Olá, tudo bem? Voltamos a responder perguntas sobre dons espirituais. E eu recebi aqui uma pergunta interessante do Jairo. Ele é lá de Itaboraí, estado do Rio de Janeiro. Vamos lá, Jairo. Pastor Edinaldo Juarez, beleza? Meu amigo, eu sei que você fez um mestrado em dons espirituais. Então me responde uma pergunta. Uma igreja precisa ter todos os dons espirituais para ela funcionar bem? Ok, Jairo. Uma igreja precisa ter todos os dons necessários para ela operar, cumprindo o propósito de Deus para ela. E como o Espírito Santo é o regente dessa questão dos dons, a gente deixa para ele essa responsabilidade de determinar quais dons a igreja vai ter e quais ela não vai ter. Então é necessário que o corpo de Cristo ele atue de maneira eficiente, né, para que aquela igreja, aquela corporatividade que é a igreja, cumpra o propósito de Deus como o corpo de Cristo. Cada um de nós temos o compromisso de cumprir o propósito de Deus como indivíduos. E para isso Deus nos dá dons espirituais para cada um de nós e Ele distribui como Ele quer. É o que Paulo diz lá na carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 12. Do mesmo modo, a igreja precisa cumprir o propósito de Deus para ela. Por isso então, Jairo, é necessário que a igreja tenha um arcabouço de dons distribuídos ali na comunidade religiosa. Cada pessoa vai ter habilidades, dons específicos que vão se organizar e cumprir o propósito de Deus. Eu tenho um texto de Efésios, capítulo 4, que nos ajuda nesse entendimento. Me permita ler esse texto. Então, Efésios capítulo 4, ele diz o seguinte, olha, falando sobre os dons espirituais, ele diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, versículo 12. Para a edificação do corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo precisam ter talentos e dons. Então, o Espírito Santo distribui como Ele quer. Deus tem um propósito específico para cada igreja. Ele tem um propósito para o corpo de Cristo aqui na terra. Então, cada igreja local, eu me refiro a isso, ela tem ali na sua localidade, no seu contexto ali, inserida numa comunidade social, ela tem propósitos que às vezes diferenciam um ou outro aqui e ali. De um lugar para o outro, esses propósitos podem ser diferenciados um pouco, embora Deus tenha aqueles propósitos macro que envolvem todas as igrejas. Então, nesse sentido, Deus pode distribuir um conjunto de dons para uma igreja local e naquela outra igreja local ter um outro conjunto de dons com alguma diferença. De um modo geral, vai ser tudo muito parecido, mas pode ser que uma igreja, de acordo com as suas necessidades e o contexto em que ela está inserida, ela receba um arcabouço de dons um pouco diferenciado de uma outra igreja local inserida em um outro contexto. Ok, Jairo? Um abraço para você, para todos os amigos, e a gente volta com mais uma questão no próximo tema.